esse é o transporte de longa distância? Não, porque dentro do projeto de reestruturação da rede, como eu falei para vocês, está previsto o fortalecimento das portas de entrada, a criação das linhas de cuidado do AVC, do infarto, do trauma. Então, a ideia é habilitar novas portas, hospital de urgências, né, que é um hospital estadual, fortalecer dentro da linha de cuidado do AVC. Eu tenho um paciente aqui em Abadiânia, que deu entrada lá, o SAMU foi, atendeu em residência, levou lá para o hospital, e ele foi identificado lá um IAM com supra, e esse paciente, o tempo é determinante para ele. Ele tem um tempo ouro para eu chegar com ele no centro de referência, que seria o mais próximo. Hoje o Hospital Evangélico ele atende aos casos de hemodinâmica, eu não sei como que está a pactuação, mas aí eu já estou falando dentro de um projeto, não o que está acontecendo hoje. Então a ideia do projeto, eu consegui chegar com esse paciente até 4 horas, para ele entrar para a hemodinâmica, para ele fazer o cateterismo, fazer o procedimento que tem que ser feito e sair de lá sem sequelas, e com vida, né, que é o principal. Paciente com AVC, ir para o hospital de urgência, ser trombolizado, porque quando a gente fala trombolizado, é a administração de um medicamento que esse paciente, gente, vítima que sofreu em um AVC, que poderia ficar acamado, ser afastado de suas atividades laborais, ter que caminhar para uma aposentadoria, isso se não perder a vida, né? Ele vai receber um medicamento que ele vai sair do hospital andando, conversando. Isso não tem preço, tem valor, né? Então, a ideia do projeto é esse, fortalecer as portas de entrada, criação das linhas de cuidado, e aí sim vem o consórcio, administração do SAMU. Muitas pessoas têm perguntado, mas o município vai perder a autonomia? Não. O prefeito vai perder a autonomia de gestão do SAMU? Não. Essa não é a palavra. O prefeito vai compartilhar. O consórcio é um compartilhamento. Todas as decisões vão ser levadas e definidas dentro de plenária, né, juntamente com todos os prefeitos. Ninguém decide nada sozinho. Então, o prefeito, tudo que vier após o projeto, quando estiver em funcionamento, vai ser levado para a plenária e vai ser decidido em plenária. Então, esse consórcio, ele compõe esse projeto de reestruturação da rede. Aí a pergunta que eu acabei não fazendo para vocês, né, assim, ó, como que tá para vocês, como que tá o serviço de saúde de urgência de vocês? Eu tenho certeza que alguns vão mentalizar, não, precisa melhorar. Precisa melhorar. E o projeto, ele vem justamente para isso, para melhorar isso. E uma coisa importante dentro do projeto, a gente falou de comunicação, né, que tem que ter essa comunicação entre as centrais. Outra coisa importantíssima, que eu acho que é muito coerente para vocês, é a questão financeira. Como que vai funcionar? O SAMU ele é tripartite hoje, e não vai deixar de ser, né? Ele recebe o recurso federal, estadual e municipal. 50%, dentro da portaria lá, vocês podem entrar, vocês vão ver, 50% federal, 25% estado, 25% município. Isso no papel. Isso na despesa fixa. Só que existem as despesas variáveis, né? A gente sabe disso, né, Aline? Tem as despesas, o secretário de saúde sabe quanto pesa as despesas do SAMU. Porque vem um recurso fixo hoje do governo federal. No caso, vocês têm uma USB que já está habilitada e qualificada, uma das poucas qualificadas dentro da região. Vocês estão recebendo recurso do governo federal de 21.919 e do estadual 10.959,50, num total de 32.878,50. A despesa, ela vai girar em torno aí de um pouco mais do que esse recurso, que vai ser a parte da prefeitura, né, que vai entrar com a contrapartida da prefeitura, só que quando vem as despesas variáveis, elas ficam por conta do município. Não é o Estado e nem o governo federal que vai pagar. Fundiu um motor de ambulância, quem paga? Tem que fazer uma manutenção corretiva. Tem que comprar uniforme. Tem que pagar a folha. Tem que pagar as despesas de telefone, enfim. Entre muitas outras despesas. Então, isso tudo fica por conta do município. Dentro do consórcio, o que ficou definido é que seria rateado essa despesa, né? Então continua o governo federal aplicando o recurso que vai para o CNPJ do consórcio, o Estado com a contrapartida dentro da portaria que continua indo para o consórcio,
E os municípios? Os municípios vão contribuir com a renda per capita de 1,35, o que está definido hoje. Isso pode ser alterado? Pode, que tem as questões dentro da legislação. Mas a base, e se for alterado para algum tipo de investimento, ou se for alterado de alguma forma, tudo vai ser definido em plenária. Então, hoje está definido 1,35. O que vai gerar de despesa para o município hoje? Aí seria, vocês têm aí 17.638 habitantes do IBGE, né? O montante aí de 23.811,30. Hoje seria a despesa. E mais a base onde está centralizado, né? Porque você tem base do SAMU. Aí eu falo para vocês, a Badiânia também tem outra peculiaridade. Hoje nós temos uma população de IBGE, que é essa que eu falei para vocês, de 17.638, a população que está descrita no IBGE. Mas e a população flutuante que vocês têm aqui? Vocês entenderam? Sim. E eu trabalho também no serviço de resgate e assim, eu sei o quanto a estatística aqui, infelizmente, ela é alta para o município com a quantidade de habitantes que vocês têm. Né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Né? Então vocês têm uma população flutuante que é muito alta e vocês vão contribuir com essa renda per capita. E por que foi definido assim? Alguém aqui falou de justiça. Não foi? Acho que, na verdade, todos falaram, né? Porque tudo que falaram envolve a questão da justiça. E a equidade, né? Foi pensando justamente na equidade, porque hoje nós temos uma região com Pirineus com 10 municípios. Desses 10 municípios, 5 têm base descentralizada, né? Hoje tinha, porque agora habilitou mais. Goianápolis habilitou uma, Teresópolis habilitou uma também, mas antes não tinha. Né? Antes eram só 5. Então, quando tem uma ocorrência em algum município que não tem base, quem vai atender? O mais próximo. É o mais próximo. Quantas vezes a Badiânia já saiu daqui para atender a Alexânia, mesmo tendo base lá? Quantas vezes a Anápolis saiu de Anápolis para ir para Gameleira, para ir para Campo Limpo, para ir para Teresópolis, para ir para Goianápolis? E quem paga a conta? O município. Então, os municípios que não têm base, eles não recebem recurso do governo federal, mas eles também não pagam nada. E eles são atendidos. Então, dentro do projeto, vem a questão da justiça justamente nesse sentido, da equidade justamente nesse sentido. Quando coloca a renda per capita de 1,35, se torna justo a forma de pagamento por renda per capita, por quê? É justo que a Badiânia pague o mesmo preço que Anápolis? Não, então vai ser tratar os iguais de forma, né, cada um com a sua peculiaridade de forma desigual. Com o valor que vai ser de repasse, vai ser de acordo com o número de habitantes que tem em seu município. Vai pagar exatamente o que gera de serviço. Então essa é uma outra forma de gestão, né, que vai obedecer a Lei 8080 também, né, que fala de equidade, enfim. E, então, essa questão financeira é importantíssima. E agora vocês têm uma USA. Uma USA que iniciou o funcionamento, né, que merece até um aplauso, uma moção de aplausos pelo empenho de todos, né, porque até esse projeto de implantação, ele foi escrito pela Central na época da minha coordenação. Por que foi definido que deveria vir uma USA para cá? Isso não é o prefeito que decide. Isso é tecnicamente através da Central de Regulação, dados, cálculos. Então foi feito um levantamento, onde esse levantamento identificou a necessidade de uma USA sim, a Badiânia. Primeiro porque tem estatística, segundo porque a Badiânia corresponde e atende todas as diretrizes da portaria 2048, da portaria de consolidação 3 e 6, né? Então está dentro das normas e diretrizes, tem condições de receber uma USA, e o cálculo diz que precisa. E quando a gente fala de USA, a gente não calcula só números, a gente calcula proporção. Porque é o que a gente fala, em número, o número 1 é pouco, mas em proporção ele é muito. Né? Se eu tiver uma pessoa que eu consigo, né, manter a vida dessa pessoa, não tem preço. Né? Então foi definido, foi escrito o projeto. Mas mais difícil que escrever um projeto é colocar para funcionar. Então foi recebido a USA, honrosamente eles colocaram a USA para funcionar, só que agora vem um grande desafio, que é manter. Para manter essa USA, vai postar a proposta de habilitação, porque ainda não recebe custeio. O Ministério ele tem recurso, ele repassa, mas tem que ter projeto. Então vai ser colocado lá a proposta de habilitação, posteriormente de qualificação para receber o recurso, mas por enquanto a despesa fica por conta do município.
Então, hoje o município tem uma despesa muito alta, que vai passar aí para uma despesa razoável de 23.811. E como eu falei para vocês, o Estado vai fazer um investimento no dentro do projeto de 23 milhões para fortalecer as portas de entrada, para a construção da base, que já está em construção, em reforma, lá em Anápolis, vai ser posicionada no DAIA, que vai ter a central de regulação de leitos, central de regulação de urgências, e também para fortalecer a capacitação dos profissionais. A maioria de vocês falaram sobre valorização de profissional, então todos os profissionais vão ser capacitados, vai ter um núcleo de ensino de urgência, um núcleo de educação permanente, então todos os profissionais vão ser bem qualificados para o serviço. Na lei eu percebi que o prefeito colocou, né, pedindo a autorização para colocar os servidores efetivos à disposição. Gente, assim, o projeto pensou até nisso, porque na situação de um processo seletivo, o que vai ser mais pontuado vai ser, que vai contar a experiência profissional, para dar oportunidade para aquelas pessoas que já estão trabalhando no serviço continuarem. E se for definido e decidido em plenária, vai ser colocado à disposição os servidores efetivos, ok. Mas vocês entendem que tudo vai ser decidido em plenária. Então o prefeito ele tem autonomia total e compartilhada. Então ninguém toma decisão sozinho, todas as decisões vão ser tomadas lá na plenária, em reunião. E além desse investimento de 23 milhões, tem outra que eu deixei por último, para falar por último, que realmente é algo sensacional, para quem é do atendimento pré-hospitalar sabe disso, é o serviço aeromédico. Hoje vocês contam parcialmente com o serviço aeromédico. É fácil conseguir um transporte aéreo aqui, amigo? Não é fácil. E a gente sabe da importância que tem. Então o Estado vai investir também mensalmente 3 milhões para a contratação de um serviço aeromédico, onde vai ter 2 aeronaves fixas, essa quantidade pode mudar, mas assim, é certo que vai ter. Quando a gente fala de asa fixa, é aquele avião fechado, para fazer os transportes do paciente de um hospital para outro. E o helicóptero. O helicóptero é para fazer o resgate lá no local. Tem uma situação aqui que foi uma situação que precisa de intervenção imediata, o tempo de deslocamento é muito rápido, então é o ideal o transporte aéreo. E tudo vai ser regulado pela central de regulação que vai ser posicionada em Anápolis, porque o SAMU ele precisa ter uma central de regulação, o médico. O único profissional que pode tomar decisão técnica e empenhar o recurso é o médico, né? Então ele é a autonomia total do serviço. Então além desses 23 milhões, quase 23, 22 e alguma coisa, quase 23, ainda tem o serviço aeromédico. Então é um investimento alto, é o Estado realmente fazendo a parte dele, porque a alta complexidade é a responsabilidade do Estado. E precisa melhorar, precisa ser feita alguma coisa. A gente está assim, muito preocupado com o que está acontecendo em contexto estadual, na verdade, porque os FAMUs estão fechando as portas, eles estão perdendo as habilitações. Por quê? Porque não tem condições de manter o serviço. É um serviço caro, é um serviço difícil, né? E precisa desse apoio. Então é justamente isso que esse projeto trouxe. E aí o consórcio ele é apenas uma parcela desse projeto, né? Então, como eu disse para vocês, realmente os olhos brilham quando se fala. Aí muitas pessoas têm falado, mas lá em Minas o consórcio não deu certo, tá tendo problema, tá? Justamente, a gente até fala, né? É inteligente e sábio quem aprende com o erro dos outros, né? Não precisa você errar para você aprender, você aprende com o erro dos outros. Então, o que eles fizeram? O que deu errado lá foi corrigido aqui. O que aconteceu lá em relação a recurso? A despesa variável ficou por conta do consórcio. É possível isso? Não, porque o consórcio não gera receita, né? Então, aqui no Estado, a despesa variável vai ficar por conta do Estado. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Fundir o motor de ambulância. Não está previsto lá dentro do recurso que eu recebo. O Estado vai custear a despesa. Então, a despesa variável ficou por conta do Estado, para evitar o problema que está acontecendo justamente lá em Minas, né? Então, realmente é um projeto que veio para favorecer a população, né, para favorecer, para dar oportunidade para que as pessoas realmente tenham um atendimento que merecem dentro da rede de atenção às urgências, para dar condições de trabalho para os servidores que vão estar lá trabalhando, capacitados, com uniforme, apesar de que a Badiane é uma referência, né, que já tem uma base bem organizadinha, por isso que eu disse que é a menina dos olhos, mas assim, não é a realidade de muitos municípios.
né? Então, a forma justa de gestão é a forma, inclusive a questão do financiamento, como eu passei para vocês. Tá? Eu tentei fazer uma contextualização, tem muito, se eu for falar sobre o projeto eu vou ficar aqui o dia todo, mas enfim, de maneira geral é isso. E eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas que porventura tiverem. Algum colega deseja manifestar? Ok. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Para o prosseguimento do labor legislativo, convido agora ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do projeto 023/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, datado de 4 de agosto de 2025, que fixa o valor de diárias para motoristas em viagens a serviço do município, bem como indenização de despesas efetuadas em viagens por agentes políticos do Poder Executivo. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto. Projeto de lei número 023, de 4 de agosto de 2025. Fixa o valor de diárias para motoristas em viagens a serviço do município, bem como indenização de despesas efetuadas em viagem por agentes políticos do Poder Executivo. Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fixa em R$ 30 o valor da diária a ser concedida para motoristas em viagens a serviço do município, quando se tratar de atendimento a programa das Secretarias de Saúde e da Assistência Social. Parágrafo 1º. O beneficiário deverá prestar contas dos valores gastos durante as viagens no prazo máximo de 3 dias úteis, sob pena de suspensão do benefício. Parágrafo 2º. Para comprovação da despesa será aceita nota ou cupom fiscal. Parágrafo 3º. Se a despesa é comprovada por inferior ao valor da diária, o beneficiário deverá promover o recolhimento da diferença no prazo máximo de 2 dias úteis, por intermédio de guia de arrecadação municipal emitida pelo setor de arrecadação do município. Artigo 2º. As despesas de viagens a serviço do município, desde que autorizadas pela autoridade competente, realizadas por agentes políticos do Poder Executivo, serão indenizadas pelos valores dos documentos fiscais apresentados e aceitos pela Secretaria de Finanças, limitado ao gasto de R$ 200 por dia, exceto para o prefeito municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 18 dias do mês de julho de 2025. Termo de leitura, senhor presidente. Para subsidiar a decisão definitiva do soberano plenário, hei por bem encaminhar a matéria de assessoria jurídica e as comissões permanentes de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento, para emissão de suas ponderações no prazo previsto em nosso regimento interno. Concedo a palavra nesse instante, representando os motoristas da Secretaria de Saúde, ao servidor Cristiano. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer a todos os vereadores por esse projeto, que é uma luta de vários anos, né, que eu já venho da gestão passada. Eu acho que a maioria que estão aqui dos vereadores sabe que essa luta foi uma luta de vários anos. A gente veio brigando, pedindo, como já cheguei a pedir uma marmita para algum deles que estão aqui na mesa, porque nossa luta não é fácil. A gente vestiu a camisa, a gente dá o nosso melhor, nós acordamos às vezes 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã e saímos.
e fazemos nosso trabalho com muita gratificação. Se tiver que carregar um paciente no colo, a gente vai carregar, porque a gente escolheu essa profissão para a gente. Então, é de grande honra e muito agradecimento pelo que vocês estão fazendo para a gente. É uma conquista para nós. É pouco, sim, mas é uma conquista. De acordo com o tempo, acho que dá uma melhoradinha, mas graças a Deus vai deixar de sair do nosso bolso, né? Porque nosso salário não é lá essas coisas, mas já vai ajudar bastante. E gostaria de agradecer a todos vocês, vereadores, que estão com nós nessa luta, nosso secretário Valtinho, doutor Itamar, e a todos. E é isso, é uma luta que, graças a Deus, vocês reconheceram o nosso trabalho. E é isso aí. Venho agradecer em nome de todos os motoristas que viajam, que são viajantes, são os guerreiros da estrada, que é o nome do nosso grupo, né, de motorista, porque nós enfrentamos batalha todo dia nessas estradas, que não é fácil. E fazemos com muito amor e carinho o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, muito obrigado, vereadores, por esse momento, e estamos juntos. Até o final. Obrigado. Empregando a marcha necessária ao trabalho legislativo desse dia, cumprindo aquelas disposições legais contidas no artigo 19 do regimento interno dessa Casa Legislativa, entrega a direção dos trabalhos ao senhor vereador vice-presidente Renato da Autoescola BL, à medida que subscreva as próximas propostas a serem deliberadas pelo soberano plenário. Neste instante, convido ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do requerimento de indicação de autoria do senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, que requer seja, após aprovado em plenário, encaminhada a moção de homenagem póstuma à professora Renata Ferreira da Costa, brasileira, natural, Anápolis, Goiás, nascida aos 12 de novembro, filha de Joaquim Sardinha da Costa, não tem a data, filho de Joaquim da Costa, Maria Isabel Pereira da Costa, portadora em vida do RG tal, número tal, SSPGO, do CPF, número tal, residente domiciliada em vida em Abadiânia, Goiás, falecida em 13/8/2024, representada nas pessoas de seus familiares. Requerimento número 035/2025. Abadiânia, Goiás, aos 30 dias do mês de junho de 2025. Excelentíssimo senhor Renato Farias Ribeiro, digníssimo vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadora. Rodrigo Gomes de Belém, vereador eleito para a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás, e ainda no regimento interno desta Casa, com respeito e acatamento costumeiros, requerer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhada moção de homenagem póstuma à professora Renata Pereira da Costa. Senhoras e senhores vereadores, apresento na forma regimental a presente moção de homenagem póstuma, que tem como objetivo prestar justa e solene homenagem à professora Renata Pereira da Costa. A professora Renata Pereira da Costa viveu sua infância na zona rural, na fazenda Formigas, no município de Abadiânia, Goiás. Na adolescência, mudou-se para a cidade de Abadiânia com o objetivo de estudar. Formou-se em pedagogia e também se especializou em psicopedagogia. Casou-se com o senhor Frederico José Gomes Pereira, com quem construiu uma união marcada pelo amor, companheirismo e fé. A professora Renata Pereira da Costa atuava como professora regente na rede estadual de ensino de Goiás
e também desenvolvia um trabalho de grande relevância social na Casa de Recuperação Reino Unido, em Abadiânia. Ali, não apenas lecionava, mas dedicava-se com carinho e empenho ao acolhimento humano, contribuindo para a transformação de vidas. A educação e a família sempre foram as grandes paixões da professora Renata Pereira da Costa. Buscava constantemente aprimoramento na área educacional, acreditando no poder do conhecimento como instrumento de mudança. Era uma mulher carismática, afetuosa com todos ao seu redor. Esposa dedicada, filha amorosa e profundamente religiosa, com uma fé firme e devota em Nossa Senhora. Em 2024, a professora Renata Pereira da Costa enfrentou com coragem a dura batalha contra uma meningite. Apesar da luta incansável, veio a falecer no dia 13 de agosto daquele ano, aos 31 anos de idade. Sua partida precoce deixou uma lacuna imensa, mas também um legado de amor, dedicação e inspiração. A professora Renata Pereira da Costa permanece viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, como exemplo de humanidade, fé e compromisso com a educação e com o próximo. Dessa forma, apresento a presente moção de homenagem póstuma à professora Renata Pereira da Costa, inclusive sugerindo ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de emprestar seu nome à creche municipal, como forma de manter viva sua contribuição ao município, convidando vossas excelências a acompanharem tal indicação e vindicando que, após aprovada pelo soberano plenário, sejam agendados dia e hora para a entrega do laurel aos familiares da homenageada. Ao teor do exposto, peço e aguardo deferimento e aprovação. Assinado, vereador Rodrigo Gomes de Belém. Termo de leitura, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor para a defesa de sua proposta. Senhor presidente, demais colegas vereadores, às vezes me faltam palavras para descrever esse momento tão triste para nós. Só nós que vivenciamos, caminhamos juntamente com a Renata ao longo de toda a sua vida, sabemos, né, a forma que a gente passa no dia a dia, a saudade está se aproximando, né, de um ano de falecimento. Uma pessoa que era líder, companheira política, nata, muito familiar, muito presente. Então, assim, é muito difícil descrever, é um momento de triste, muita saudade, mas ao mesmo tempo é uma forma da gente homenagear. Uma pessoa com liderança, muita esperança de dias melhores, deixou um legado na educação do nosso município. Então, é uma forma de retribuir, né? Então, peço que os colegas analisem com carinho essa possibilidade. Obrigado. Em discussão, algum vereador deseja discursar a respeito do requerimento apresentado pelo senhor vereador, presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD? Vereadora Camila. Presidente, eu quero me unir a esta justa homenagem. A Renata, ela deixou muito mais que conhecimento, ela deixou valores, deixou exemplo e muitas coisas que não se apagarão, né, na vida dos alunos dela, dos amigos e principalmente na vida de vocês, familiares, qual eu deixo aqui meu respeito, a minha solidariedade. Eu sei que a saudade ela é muito grande, mas assim, não é Paula. Eu sei muito mais da Renata através de você, mas assim, o legado que a Renata deixou é muito maior que tudo isso. Parabéns pela propositura, presidente, pela homenagem. E claro, pode contar sim com o nosso voto positivo. Vereador Nenê Trajano. Bom dia, senhor presidente. Diz, por aqui presente também, gostaria de cumprimentar e dar os sentimentos da família.
mais que merecida essa justa homenagem à pessoa da Renata. E parabenizar você e sou favorável a esse requerimento. Vereador Cleiton. Quero também aqui deixar minhas palavras para a família, né? E uma homenagem que nesse momento traz muitas lembranças, né? E logicamente aquela falta, né? A família sente. Então acho que a Câmara, né? Através do nosso vereador Rodrigo Belém, que é uma pessoa que é ligada a vocês, né? Todos, acredito, são favoráveis a essa propositura, que é uma homenagem a uma pessoa que fez história em Badiânia, tá? Principalmente a Renata, que todo mundo conhecia a história de vida dela. Pode contar com o meu total apoio. Vereador Ari Alberto. Primeiramente, só parabenizar Vossa Excelência, meu amigo, pessoa na qual eu admiro bastante e aprendi a gostar de ter como amigo, porque vejo não só, né, nessas lágrimas que você enxuga, mas a gente, quem conhece o vereador Rodrigo, o Rodrigo Belém, conhecido por todos aí, passa a conviver um pouco mais com ele, sabe que é impossível não gostar, não tê-lo como amigo. E eu tenho você como amigo, aprendi isso. Já conheci um pouco através do Samuel, né? Mas hoje, vivenciando junto à vereança aqui, a gente passa a conhecer um pouco mais da pessoa e ver o quanto às vezes você sofre porque se entrega demais, é verdadeiro demais, luta demais. Então, saiba que está de parabéns pela propositura, mais do que justa, uma homenagem justíssima, tá? Ela, como bem disse ela deixou o seu legado, pelo pouco tempo que passou, ela fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, nada mais justo do que a gente reconhecer isso, e essa indicação, né, de emprestar o nome dela para a creche que será construída, vai ficar, é uma forma de eternizar o legado que ela deixou para sempre da história do nosso município. Então, a você os meus parabéns, e pode ter certeza que eu vou acompanhar o seu pedido de requerimento, com certeza. Vereador Bosco. Quero parabenizar, Rodrigo, pela propositura aí, que não tem nada que justifique essa sua decisão de fazer isso, e pode contar com a gente aqui. Quero agradecer também a presença da Nil, Dona Ana, Paulinha. Eu falo que a gente não é parente de sangue, mas o que a gente tem no coração um pelo outro, não tem nada que paga. Então, você pode contar com o meu apoio, e nada melhor do que isso para dar um conforto para a família, porque nada vai trazer ela de volta, mas isso é uma imagem que vai ficar na cabeça para sempre. Então, muito obrigado. Mais algum vereador? Quero deixar aqui, meu presidente, meus parabéns para você, deixar meus cumprimentos para toda a família. E quero dizer ao senhor que pode contar com o meu apoio, tá? Mais ninguém? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleiton? Favorável. Como vota o vereador Mosquinho Arantes? A favor. Como vota o vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Plauto Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Neném Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Coenda Diniz? Favorável. Aprovado, razão pela qual determina a adoção das providências de mister pela assessoria jurídica da Casa e as remessas necessárias. E para finalizar as matérias pautadas, apreciação do soberano plenário neste dia, convido o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para proceder com a leitura do requerimento de indicação de sua autoria, que requer seja pós-aprovado em plenário,
encaminhada a moção de aplausos aos reverendíssimos pastores e pastoras de nossa cidade. Senhor presidente em exercício, por gentileza, conceda a palavra a um representante da família antes da gente fazer a leitura do próximo requerimento a ser lido. Bom, bom dia. A Paula. Bom dia a todos. Hoje é um dia feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque é uma homenagem, mas é uma homenagem que traz lembranças e é impossível lembrar da saudosa Renata sem sofrimento. Mas Deus tem sido bom, tem trazido conforto, né? E hoje eu falo em nome da minha família, só tenho gratidão. Gratidão, vereador, pela indicação, gratidão aos demais vereadores pela aprovação desta moção de homenagem a ela, porque ela foi uma pessoa que fez, e esse tipo de homenagem só recebe quem realmente tem história, né? Então a gente só tem gratidão mesmo a todos, ao vereador de autoria e aos vereadores que aprovaram também, tá? Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Ari Alberto. Pegou um pulo. Requerimento número 036/2025. Abadiânia, Goiás, aos 30 dias do mês de junho de 2025. Excelentíssimo senhor Renato Farias Ribeiro, digníssimo vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadora. Rodrigo Gomes de Belém, vereador eleito para a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica do município de Abadiânia e ainda no regimento interno desta casa, com respeito e acatamento costumeiros, requerer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhada moção de aplausos aos reverendíssimos pastores e pastoras da nossa cidade, nos termos a seguir. Preliminarmente registre-se, senhora e senhores vereadores, que a figura do pastor evangélico começa a se delinear na forma protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517. Lutero rompe com a autoridade papal e propõe o sacerdócio universal dos crentes, defendendo que todos os cristãos têm acesso direto a Deus sem a mediação exclusiva dos sacerdotes católicos. Martinho Lutero afirmava ainda a necessidade de líderes espirituais responsáveis pelo ensino da Bíblia e pela condução do culto, surgindo assim a figura do pastor protestante. O certo é, excelências, que o movimento evangélico como o conhecemos hoje foi profundamente moldado nos Estados Unidos, especialmente entre os séculos XVIII e XIX. Durante grandes ondas de avivamento religioso, nesses contextos, os pastores evangélicos assumiram um perfil mais carismático e itinerante. A tradição evangélica norte-americana consolidou o modelo do pastor ou da pastora como líder central da igreja local, responsável não apenas por pregar, mas também por gerenciar a instituição. Registre-se agora, novas edis, que no Brasil o crescimento das igrejas evangélicas foi notável, principalmente a partir da década de 1980. A partir desse momento, as igrejas pentecostais e neopentecostais começaram a se expandir e a figura do pastor se tornou ainda mais proeminente. Em muitas igrejas evangélicas, os pastores têm um papel fundamental na expansão das comunidades religiosas, principalmente nas grandes cidades e nas periferias. Pastores e pastoras não só se dedicam à pregação, mas também à organização de atividades sociais e culturais, o que é uma característica importante do evangelismo moderno.
O pastor, muitas vezes, tem a função de não só liderar o culto, mas de ser um guia espiritual e um líder de comunidade. Isso significa excelências, que além de pregar, o pastor também precisa estar presente nas questões do cotidiano dos membros da igreja. Alguns pastores atuam como conselheiros familiares, oferecendo ajuda emocional e espiritual a casais, jovens e até mesmo aconselhamento jurídico e financeiro. Nem é preciso dizer que nossos pastores e pastoras de Abadiânia, além de sua função espiritual, exercem também um papel social e emocional muito importante na vida das pessoas que fazem parte da sua congregação, recebendo o próximo, especialmente os mais necessitados, em nome do Cristo, seja eles batizados ou não. Vale mencionar, novos edis, que nossos pastores e pastoras de Abadiânia atuam como mediadores do amor de Deus, oferecendo refúgio espiritual para aqueles que se sentem perdidos ou excluídos da sociedade. Muitas vezes acolhem indivíduos em crise, seja por questões emocionais, familiares, financeiras ou até mesmo relacionadas a vícios. O ato de ouvir, aconselhar e orar pelas pessoas é um exemplo claro de acolhimento dentro da fé cristã. E já quase finalizando esta moção de aplauso, peço licença para deferir-me a Mateus 11, versículo 28 a 30, onde próprio Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oportunidade em que peço licença para referir-me a pastor Francinei Alves Pereira, Sergimar Martins de Souza, Juan Fernandes Mendes Santiago, Anderson Silva Feitosa, Marcos Antônio de Moraes, Ruiter Clemente da Fonseca, Marcos Marmo de Souza, João Batista de Oliveira, Maria Romilda Bastos, Luiz Aguiar Pereira, Lilian Soares de Moraes, Humberto Antônio da Silva, Jesus Eustáquio de Paulo, Leonardo Pereira de Oliveira, Miriam Moreira, Aleph Viana Gomes, Leandro Pereira de Oliveira, Valdir Almeida Moura, Maria Alves Lima Silva, Jair da Silva Rodrigues, Maria Edilene Eugênia Souza, Anderson de Souza Silva, Carlos Roberto dos Santos, Valdivino Gonçalves de Paula, Francisca Gonçalves de Alencar, Timóteo Batista Mendes, Adérico de Almeida da Silva, Deusdedite Lopes de Almeida Filho, Marcelo de Souza Pantoja, Marlene Fernandes dos Santos Almeida, Levi, Senhor Divanir, Ademir e Mauro. Desta forma, reconhecendo que a missão de acolher os aflitos, os excluídos e os marginalizados de nossos pastores e pastoras de Abadiânia, apresento a presente moção de aplauso, convidando vossas excelências a acompanharem tal indicação e vindicando que, após aprovada pelo soberano plenário, sejam agendados dia e hora para a entrega do laurel aos homenageados. Ao teor do exposto, peço e aguardo deferimento e aprovação. Assinado o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Termo de leitura, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor para a defesa de sua proposta. Senhor presidente, demais colegas vereadores, trouxe esse requerimento a plenário para que a gente possa analisar com carinho a possibilidade de estar homenageando essas pessoas que não são só líderes religiosos, mas espiritual, mas social e educativo, que prestam um trabalho maravilhoso na nossa cidade. É louvável que a gente não está aqui só para fazer papéis como fiscalizar, legislar, mas também tem esse ato que a gente pode, proceder. Então, acredito que seja válido, deixo a casa à disposição para que os colegas também façam outro tipo de citações, façam outro tipo de moções. Estamos aqui para homenagear e reconhecer o trabalho que a população tem feito pelo nosso povo, Então,
que seja louvável a gente analisar com carinho a possibilidade de estar aprovando e a gente fazer essa homenagem a essas pessoas que prestam um serviço maravilhoso para o nosso povo de Abadiânia. Porque só quem passa por situações tão difíceis, que às vezes só um psicólogo não consegue atender, mas seja um padre, seja um pastor. Eu vivenciei essa situação quando eu viajei em 2022 para a cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Lá a dificuldade financeira é muito grande e a população já tem muita dificuldade no acesso aos serviços públicos, então grande parte da população trabalha de forma informal, né, na região das praias ali. E muitas pessoas com muita dificuldade financeira, às vezes, tentam tentativa de autoextermínio. E esses pastores prestam um serviço maravilhoso na ponte que interliga uma região da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com outra parte. Então ali eu fui reconhecer, eles ficam ali 24 horas, de plantão, um de um lado e outro de outro, conversando com as pessoas, né, para tentar tirar com que essas tentativas de suicídio amenize, né? Porque só as pessoas que convivem com pessoas que têm, às vezes, problemas de saúde, problemas emocionais, algum desvio de algum tipo de conduta, que essas pessoas acompanham, sabem do importante trabalho que eles prestam e que muitas vezes não é reconhecido pela sociedade. Então, gostaria que vocês pudessem analisar com carinho e a gente vê depois que faz a leitura do presente requerimento, a proporção de quantas igrejas e quantos pastores tem no nosso município, né? Quanto trabalho prestado de forma voluntária à nossa população. Então, é uma forma da gente retribuir, homenagear e vangloriar essas pessoas. No mais, são essas minhas palavras, senhor presidente, desde já, muito obrigado. Em discussão, algum vereador deseja discursar a respeito do requerimento de indicação apresentado pelo senhor vereador, presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD, vereador Ari Alberto. Só fazer uma ratificação aqui, puder fazer um adendo, foi deixado também de complementar essa lista aqui a pastora Walter Lúcia, que exerce um papel fundamental, tanto frente à casa, da Casa Lar, né, quanto da igreja dela, ali no bairro Lindo Horizonte. Se puder colocar, Walter Sim, Lúcia, a gente irá acrescentar, pode passar. Caldeira Mendes. Beleza? Tem mais alguém? A Denise, o Milton. Tem outros aí, para faltar. Então, É bom colocar, o Almeida tá. Mas A gente terá fazer acrescentado. um apanhado geral, né, e complementar também os nomes completos, colocar o nome completo daqueles que faltaram. Eu aguardo o Sem nome mais. completo, tá bom? Muito obrigado, senhor Peço que presidente. vocês encaminhem, por gentileza, para que a gente possa formalizar. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleiton? Favorável. Como vota o vereador Agostinho Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável, Como presidente. vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado, razão pela qual determina a adoção das providências de mister pela assessoria jurídica da casa e as remessas necessárias, ao tempo em que restitua a direção dos trabalhos ao nosso vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, no horário regimental. Desejo a todos um bom dia.